Uma árvore que queira alcançar aos céus precisa ter raízes tão profundas que cheguem até o inferno. Olá, eu sou Fausto Ramos e eu estou aqui para iluminar a sua sombra. A árvore da vida, segundo William G. Gray, possui muitas simetrias, e isso é conveniente para nós analisarmos, por exemplo, as sendas do caminho da mão direita e da mão esquerda. Os dois caminhos podem ser descritos por dois predicados. Que seja feita a vossa vontade é uma frase de mão direita. Que seja feita a minha vontade é uma frase de mão esquerda. A realização para um caminhante da mão direita é entregar-se a um poder maior, enquanto que para o caminhante da mão esquerda é exercer a potência plena de si mesmo. O caminho de mão direita está ligado a forças de um caráter social. Quanto mais adeptos, maior a sua força. Enquanto que os caminhantes da mão esquerda, por mais que eles tendem a congregar com outros praticantes e participar até mesmo de ordens esotéricas, eles valorizam muito o mérito e o resultado pessoal. Caminhar sozinho não significa praticar sozinho. Muitas ordens de mão esquerda possuem Nexions e trabalhos feitos em grupo, mas isso não significa que o resultado dependa do grupo. Eles atribuem o mérito da prática e do resultado geralmente ao praticante sozinho, enquanto que em caminhos de mão direita, geralmente as pessoas passam a se envolver numa egrégora e o resultado que uma pessoa tem depende da afinidade que ela tem com aquela egrégora. Outra característica marcante é que caminhantes da mão direita tendem a se afastar de trabalhos que possam prejudicar a outras pessoas. Eles querem se afastar da própria sombra para buscar a sua iluminação. Enquanto que caminhantes de mão esquerda não se preocupam se eles estão fazendo certo ou errado, bem ou mal a alguém. Eles buscam realizar principalmente a sua própria vontade. É claro que todas as colocações é um retrato bem genérico dos praticantes. Tem pessoas que equilibram trabalhos entre mão direita e mão esquerda, tem pessoas que se consideram de mão direita, mas não se encaixam dentro dos padrões do que seria convencionado para aquela senda. Uma coisa que pode ser comum para os dois caminhos é a maneira de tentar trabalhar tanto com a sua própria consciência e com a sombra da sua consciência, ou seja, os aspectos inconscientes do magista. Porém, a maneira de trilhar o caminho é diferente. Eu mesmo me considero um praticante da mão esquerda. Isso significa que eu enxergo na dor, no sofrimento, seja psíquico, físico ou emocional, sempre uma oportunidade para eu aprender mais, enquanto outros praticantes talvez sentiriam necessidade de se afastar cada vez mais de tudo aquilo que machuque ou que atrapalhe o caminho deles. Eu encontro na dificuldade um meio para eu evoluir. Quem assistiu meus vídeos sobre tatuagem vai entender bem o que eu quero dizer com isso. Posto tudo isso, fica fácil observar esses padrões na árvore de William G. Gray. No lado direito, nós percebemos várias cartas ligadas à solidariedade, ao social e a instituições. Na base desse caminho, nós vemos a papisa, que representa o aspecto lunar do misticismo. Ela é aquele contato intuitivo, ainda que bem instruído com o oculto. A imperatriz e o imperador, eles são sim o sagrado feminino e o sagrado masculino, mas eles também podem representar dialéticas como a cultura e a sociedade civil, ou então o Estado e o governo. Na última etapa dessa caminhada da mão direita, nós encontramos o Hierofante, ou então chamado também de Papa. Ele é o sumo sacerdote e ele faz parte de uma instituição religiosa, ou seja, a maioria dessas figuras tem um caráter de institucionalidade, de estar numa organização com outras pessoas, onde as suas decisões afetam no caminho e no resultado das pessoas que estão ao seu lado. No lado esquerdo, na base, nós encontramos o mago, é um contato mais intelectualizado com a prática oculta. Em seguida, nós encontramos o diabo, que é uma figuração que pede pela reassimilação da nossa sombra, em que nós encontramos os nossos desejos, nossas tentações, os nossos vícios, e nós tentamos nos reassimilar para nos apaziguar com eles. E apenas quando nós nos apaziguamos com os nossos impulsos que nós podemos caminhar para a morte, ou seja, a morte psicológica, a morte do ego, a morte de todos esses desejos.
para que nós, depois de muito trabalho, de muitas libações, cheguemos ao estado do eremita, um caminhante solitário, porém muito sábio. Ele sabe lidar com as pessoas e é um excelente professor, mas ele não responde a ninguém, pois ninguém está acima dele e ninguém está abaixo dele. Como esse é um assunto muito extenso, eu vou fazer alguns outros vídeos falando mais sobre a árvore e esmiuçando mais sobre o simbolismo dessas cartas que eu mencionei nos dois caminhos. Analisar as dicotomias entre eles e ver os padrões do que essas cartas representam na simetria da árvore da vida. E eu deixo aqui o maior agradecimento especial a Elizabeth Costa por ser a primeira apoiadora do Causofia. Muito obrigado, Beth. E para você que ainda não conhece a nossa campanha, visite o site, veja as recompensas. Nós estamos interessados em prover sempre conteúdo cada vez mais aprofundado e de qualidade para aqueles que são como você, interessados em aprender. Para mais análises tarológicas e correlações cabalísticas, mantenha-se antenado com o Causofia e até por acaso.